Olá, mulherada! Eu sou Lene Alves e olha só, hoje o nosso Pode Ver Mulher recebe uma convidada que cuida da base, ou seja, da infância. Joyce Alves é psicopedagoga e acompanha de perto crianças com dificuldades de aprendizagem. Mas o bate-papo vai muito além de escola. Vamos falar sobre comportamento, emoções, rotina e o papel das mães e, enfim, das mulheres nesse processo. Um episódio para quem quer educar com mais amor, com mais carinho, com mais presença e consciência. Seja bem-vinda, Joyce Alves. Obrigada, Lene. Um prazer estar aqui com você. Vai ser muito legal, viu? Então compartilhe que vai valer muito a pena. Joyce, se apresenta. Você é daqui de Teresina? Quanto tempo você trabalha com já se formou em psicopedagoga? Conta um pouquinho da tua história. Bom, Lene, minha formação é pedagoga, tá? Trabalho nas redes municipais, né? Da educação inclusiva. Tem o quê? Eita, calculei agora, tem muito tempo, viu? 11 anos, 11 anos. E assim, eu entrei no atendimento clínico, né? Porque os meus filhos, eu tenho 2 filhos, e eles tiveram atrasos no desenvolvimento. Então, eu precisei estudar e eu fui me apaixonando por essa área da educação. Ai, que legal. Você é daqui mesmo de Teresina, Joyce? Sou de Teresina. Ai, que legal. A gente fala um pouquinho sobre como é que é essa questão do ambiente familiar. Ele influencia muito nessa questão do desenvolvimento, da aprendizagem da criança? Influencia total. Tanto que, no meu trabalho, um dos grandes diferenciais é o protagonismo da família. Por quê? Legal. O que eu acredito? Não adianta eu estar na terapia com a criança, ali no 1 a 1, e essa família ela não está sendo orientada do como fazer. Então, aquela habilidade no 1 a 1, para eu estar ensinando habilidades, competências, a comunicação. Então, assim, essa criança, ela vai fazer, né, no ambiente clínico, ali na sala, mas ela não vai ter qualidade de vida. Se não tiver esse apoio, exatamente, né? Porque ela precisa aprender esses comportamentos, aprender essas habilidades e levar para outros espaços de convivência, a escola, o ambiente familiar. Ah, que legal. Você falou que tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Os 2 foram diagnosticados com atraso na aprendizagem. Foi isso? Assim, o João, ele tem hoje, né, 11 anos. É meu filho adotivo. Sim. E aí o João, ele chegou 10 meses, 1 mês depois, eu engravidei do Rodrigo. Então, o que acontece? O Rodrigo, gestação normal, tudo, e chegou um determinado momento que a gente até fala, né, para as mães, assim, que não deve comparar, mas até que ponto, né, é normal. Então, assim, eles tinham uma idade muito próxima, 10 meses de diferença. E o Rodrigo, ele não falava. O Rodrigo, ele foi falar com quase 4 anos de idade. Sério? Sério. E assim, a gente começou a levar para terapia, mas não tinha resposta, não tinha um diagnóstico. E eu não sabia se eu ficava... Eu não sabia nem entender o que eu sentia, porque eu entrei na área, mas eu não conhecia nada antes. Eu comecei a estudar para ajudar o meu filho. Para ajudar o teu filho, porque você viu essa necessidade. Vi a necessidade. Por isso que hoje o meu trabalho ele é pautado na família. As crianças que têm mais dificuldade na evolução mesmo, no prognóstico, eu atendo com a família dentro da sala. Porque eu senti isso na pele. Sabe? Então, o Rodrigo, o que aconteceu? Ele hoje é uma criança totalmente diferente. Mas, por conta dessa comunicação, desse atraso, ele começou a apresentar muitos comportamentos disruptivos. Por que não sabia se expressar? Porque ele não sabia se expressar, não conseguia se comunicar. Então, você imagina uma criança que, muitas vezes, ele não conseguia pedir água. Aí eu levava um suco, ele se irritava, porque ele não queria o suco, ele queria água. Mas eu não entendia. E aí, a minha dor foi, eu levava para vários especialistas e eu ouvi muitas vezes, não, ele ainda não está com nenhum atraso.
Eu ouvi muito isso. E eu ficava assim, mas como que ele não está com atraso? Então, se ele não está com atraso, o que que eu faço? Porque eu quero ouvir mamãe. Meu esposo quer ouvir papai, né? Ele tem um irmão, então ele convive com criança. Ele entrou muito cedo na escola, sabe? E a gente não tinha resposta. Nossa, isso foi uma dor gigantesca, né? Gigante. E assim, foi um momento que eu passei 2 anos, né, sem trabalhar, porque eram 2 crianças muito pequenas. E embora eu tivesse, né, o apoio ali da minha família, eles tivessem um pai maravilhoso, eu queria voltar a trabalhar, passei em um concurso público, então assim, para mim foi muito bom. Por outro lado, eu estava com 2 crianças pequenas. O Rodrigo, ele foi uma criança que ele deu muito trabalho, né? Na escola, assim, todo ano a gente trocava de escola, mas o problema não era a escola, Não era a escola. era porque o comportamento dele realmente era muito difícil, Entendi. sabe? Então, assim, a gente tinha muito essa dificuldade, eu me questionava muito. Eu acredito que muitas mães passam por isso também, Por essa dor. sabe? Da cobrança, será que eu tô fazendo certo? Será que eu devia estar indo trabalhar? Sabe? Então, eu me questionei muito se esse meu momento, né, que o profissional era o meu melhor momento. Eu estava realizando um sonho profissional de ser concursada. No entanto, meu filho em casa estava apresentando muita dificuldade. Nossa. E aí eu fiquei assim, e agora? O que é que eu faço? Mesmo com todo o apoio, imagine, sabe? Porque essa não é a regra, né? Tem muitas famílias que eu atendo que não tem uma rede de apoio que eu tenho, Com certeza. né? Então, assim, Tem muitas mulheres que não têm opção. Não tem opção. E às vezes a própria família nem quer ficar com a criança. Aí lá vai ela para uma creche, aquela preocupação, será se a creche vai cuidar bem? Nossa, essa questão do apoio é bem... É fundamental. E é por isso que eu falo sempre para as mães sobre o protagonismo das famílias. Porque foi realmente o que me ajudou. Veio a pandemia, eu fiquei trabalhando em casa e eu pude olhar para esse desenvolvimento. E até um alerta que eu faço por onde eu passo, porque eu também trabalho com palestras e com treinamentos, e eu falo a minha história. Porque eu era professora, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para olhar para os marcos desse desenvolvimento. E o que foi que aconteceu? Um dia, eu sem saber o que fazer, um grande que eu tive foi... eu peguei a caderneta de vacinação dele e eu comecei a ler. E eu vi, olha, como que ele não está com atraso? Ele devia estar falando pelo menos 20 palavras. Porque tem aquelas orientações, Tem né, as na orientações. E eu fiquei, olha... Aí eu comecei a perceber tudo que o meu filho devia estar fazendo que ele não fazia. Então, assim, a caderneta de vacinação é, inclusive, um documento que eu utilizo para conversar com famílias. Com aquela família para orientar, né, sobre esse olhar para a criança, como também para aquela família que a escola já chamou, já percebeu ali alguns atrasos nesse desenvolvimento, e a família, ela não aceita, a família, ela nega. Então, assim, a gente chama, pedindo para que a família leve, né, para que essa avaliação é importante. A intervenção precoce é importante. O meu filho hoje, apesar de ele ter começado a falar com mais de 4 anos de idade, né, falar mesmo, ele não teve um diagnóstico fechado, né? Então, assim, ainda hoje é uma incógnita pra gente, porque a gente não conseguiu fechar o diagnóstico dele. Até hoje, ele já está com 11 anos. E ele não tá com 11 conseguiu. anos, sabe? Mas por quê? A gente começou a intervenção muito cedo. Então, hoje, ele é uma criança, com 11 anos, ele estuda sozinho. Ele já conseguiu, né? Ele tem Já autonomia. Mas a gente começou a intervenção, ele não tinha nem 2 anos. E muitas famílias, elas começam a procrastinar nessa questão, não é isso? Tem essa questão, porque a gente escuta muito assim, mas eu também só fui falar com 4 anos. E quando é a fala, que é algo assim, que é uma coisa mais clara, mas quando não, quando é um comportamento
de um comportamento mais rígido que a criança tem, sabe? O olhar fugaz. Então, assim, tem muitos pais e mães que falam, mas eu também era assim. E aí vai passando. E essa época de intervenção precoce, ali até os 6 anos, é uma época, é um período crucial para esse desenvolvimento, sabe? Porque ali vai ter muitas janelas de oportunidade para aprendizagem. É a primeira infância. É a primeira também, infância. Então, a gente, assim, hoje, eu fui me aperfeiçoando nisso. Na intervenção precoce, no autismo e nas dificuldades de aprendizagem. Porque, apesar de ele não ter tido, né, um diagnóstico fechado, a gente passou o tempo todo buscando esse diagnóstico. A gente achava que nós íamos ter o diagnóstico de autismo por conta da fala. E não tivemos. E o João, ele também teve diagnóstico recente, TDA, que é o déficit de atenção. Isso. Ele não tem a hiperatividade, e aí é uma outra questão também, porque quando a criança tem a hiperatividade, a escola chama, a família, muitas vezes aquela criança ela não é aceita nos grupos familiares, né, que são ali mais próximos mesmo, a própria família, a casa do tio, a escola. No caso do João, o que acontece? Ele é uma criança muito compreensiva. Então, ele chegava na sala, ele não dava trabalho. Ele leu no período certo. Né? Então, assim, hoje ele está no 6º ano e a gente com muita dificuldade. Então, ia na escola, pedia relatório. E aí o relatório vinha dizendo, ele é uma criança maravilhosa. E aí eu ficava, meu Deus, mas ele é tão desatento. Você com esse olhar mais clínico, né, mais técnico. Com esse olhar, eu explicava, assim, toda a situação, né? Então, assim, os relatórios que vinham da escola, eu era todo dizendo que ele era maravilhoso. Só que, assim, as notas lá embaixo, sabe? Eu dizia, gente, eu preciso de ajuda. Aí a gente pegou na matemática, né? Ele tem muita dificuldade. Até hoje a gente começou a colocar em cursos suplementares na matemática. Sim. Foi quando ele avançou, foi quando ele avançou um pouquinho. Tiramos do reforço, comecei a ensinar em casa, porque ali no A1 eu percebi que ele tinha uma desenvoltura melhor, mas ainda assim com muito prejuízo, sabe? E assim, a questão da autoestima dele, da confiança foi ficando muito abalada. Porque ele ia para a escola todo dia, ele pratica esporte, ele já está com o quê? 11 anos também? Vai fazer 12, né? E assim, em todos os ambientes, ele era a criança que era desatenta. A criança que o professor dizia vai para um lado, ele ia para o outro. A criança que o professor estava lá na página 53 e ele estava lá na 20. Entende? Entendi. Mas, então, assim, esse olhar da família, essa família orientada é importante. Esses professores orientados é importante. Porque, então, de certa forma, Joyce, falta uma orientação também dos professores, né? Porque, porque por mais que o comportamento da criança esteja legal, mas ele não está conseguindo acompanhar ali. Exatamente. Sabe o que acontece muito? Eu faço visita escolar. Então, muitas vezes, quando eu recebo o relatório, né, da escola, e aí eu conheço que aquela criança ela tem prejuízo na habilidade social, e aí eu vou conversar com a professora, ou recebo um relatório, e aí ela fala assim, não, ele é amigo de todo mundo, ele é uma criança que brinca, que fala com todos. E aí eu vou para observar, eu falei, como assim? Né? Eu vejo um prejuízo. E aí é engraçado porque eu vou na hora do recreio, e aí o que é que eu vejo? As crianças brincando lá de pega-pega, né? E aquele meu aprendente, ele se torna tipo um café com leite. Ninguém pega ele, por quê? Porque se pegar ele, ele não vai entender que uma hora ele pega, uma hora ele tem que correr para não ser pego. Entendi. Então, eles não entendem regra social. Então, assim, só em estar ali no meio, não quer dizer que essa criança, ela está realmente interagindo. Ela está correndo. Mas ela está entendendo, ela está compreendendo o que está acontecendo. Porque isso ensinar essas habilidades é importante para que a criança tenha
qualidade de vida, para que ela entenda, por exemplo, que é a hora de parar. Então, eles têm, por exemplo, hiperfoco em algum assunto. Então, assim, eu e você, se de repente a gente começa a conversar, eu consigo ver, não, a Lene não está mais interessada, eu vou parar de falar, e eles não. Então, assim, não, ele tem muitos amigos aqui. E aí você vai olhar, é aquela criança que só fala aquele mesmo assunto. Um outro assunto que o colega traz não é importante. Então, a gente precisa ensinar essas habilidades também. E a escola, eu costumo dizer que é um ambiente muito rico de possibilidades mesmo, sabe? Tem habilidades que a gente consegue ensinar na escola, que dentro de casa o pai e a mãe não conseguem. Por exemplo, essa aprendizagem com pares. Entende? Eu até te perguntar sobre as emoções da mãe. Se a mãe ela não estiver ali tão equilibrada emocionalmente, porque, ó, vamos supor, a mãe sai 7 horas, 6 horas para o trabalho, passa o dia todo, chega lá à noite, de repente ainda tem que ensinar a criança, já chega uma mãe cansada, estafada, né? Bem, às vezes tem um problema no trabalho e não tá tão equilibrada emocionalmente naquele momento. Aí, de repente, você vai ouvir ali uma reclamação da escola e tal. Imagina como é que vai estar a cabeça dessa mãe, né? Então, é Verdade. preciso que ela esteja em equilíbrio, altamente saudável mentalmente, que não é fácil nos dias de Não é hoje. fácil. Não é fácil, porque nós mulheres, nós temos N atribuições. Mas a criança, ela precisa de uma mãe saudável. Saudável emocionalmente, que eu falo. Não é isso? Para ela poder Precisa. para ela poder ter um equilíbrio dentro da escola, não é isso? Precisa muito. Então, assim, é algo que eu vou até adiantar, né? Mas eu tenho um projeto, né? Um projeto TPM, Tempo Precioso de Mães. E assim, quando a gente voltou desse período de pandemia para a escola, o que foi que eu percebi? Essas mães, elas ficaram dentro de casa com esses filhos. No período da pandemia, né? Isso, então assim, o medo, sabe? Aquelas emoções todas afloradas. E aquela criança que muitas vezes ela não sabia. Porque até hoje acontece, sabe? De uma mãe chegar com o laudo de uma criança, lá tem um número e ela fala assim, olha, isso aqui o que é que significa? Ela chega com um número, mas ela não sabe nem o que é, sabe? E aí aquela mãe ficou ali. Então, assim, nesse período de retorno, eu recebi muitas famílias que estavam, assim, muito machucadas, muito, sabe, precisando mesmo, gritando por ajuda. E aí, um dia, eu parei o carro em frente à escola, e aí eu vi uma mãezinha chegando, e ela estava vindo muito cedo. Aí eu peguei e brinquei com ela, né? Eu falei, eita, vai para onde tão cedo? Aí ela falou assim, eu vou procurar ajuda. E a escola fica do lado de um postinho. Aí eu fiquei, ajuda? Aí ela falou, professora, eu não aguento mais. E lá na casa dela são três crianças autistas. Nossa, gente. Eu vou procurar ajuda. E aí aquilo ali ficou, eu cheguei e falei assim, para a coordenadora, né? E falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente pegou e criou o projeto TPM, Tempo Precioso de Mães, onde a gente se reunia a cada bimestre, e elas começavam a trocar experiências. E foi tão valoroso isso, porque aquela dor que elas estavam passando, aquele não saber fazer, aquele problema, de repente elas perceberam que, olha, não é só aqui em casa não. Ou alguém dizia, olha, quando o meu filho era menor, eu passei por isso, mas o que deu muito certo foi isso. Então, essas trocas que elas não tinham ali no 1 a 1. Tempo precioso de mãe. Tempo precioso de mães. Então, foi muito bom. Então, a gente se reunia, era um café e uma roda de conversa. Para você ver, esses momentos são muito preciosos Preciosos. mesmo. Uma mãe que já vem ali sobrecarregada, porque 3 filhos, gente, se um filho autista é bem complicado, imagina 3. E isso sem falar que às vezes trabalha, e muitas vezes tem delas que nem trabalham, porque elas Não conseguem. Não conseguem. Aí vem terapias, às vezes você nem sequer consegue as terapias.
A mulher, ela fica tão destruída por dentro, emocionalmente. E a cobrança, né? A Até da cobrança. própria família. Tipo, olha, é porque você não sabe dar limite, É, né? verdade. Aí a escola chama, olha, a gente precisa de ajuda. E essa mãe ali já está no limite dela. E de repente ela já tá adoecida também. Adoecida, precisando de ajuda. Que foi o caso dessa Que mãezinha. foi o caso dessa mãe. Então, assim, foi algo que veio assim, foi muito bom. Foi muito boa mesmo a experiência, porque elas se encontraram. E até hoje elas perguntam, né? E aí, quando é que vai ter? Porque é um momento de troca. E o projeto não tá Sim, desativado? a gente continua. Ah, que legal. A gente continua. Aí, e por que elas conseguem participar? Eu marco no horário que os filhos estão na escola. Na escola. Se fosse, por exemplo, um outro horário, elas já teriam dificuldade, porque muitas vezes não tem a rede de apoio. Então, a gente pega e combina, né? Elas deixam a criança na escola e a gente já fica para esse bate-papo. Legal. Onde é a escola? A escola fica em Timon. Esse projeto a gente fez, né? Eu sou coautora junto com a coordenadora. Hoje ela não está mais na coordenação da escola, mas foi uma pessoa que me ajudou muito assim, nessa implementação. Além desse projeto, o TPM, nós também realizamos o Literatura Inclusiva, porque essas crianças elas chegavam na sala, muitas vezes com uma sensibilidade a barulho, Porque são autistas, né? Ou até com outros transtornos também. Transtornos. E aí, esses alunos, a gente queria ensinar para eles o que era o autismo, o que é o TDAH, o que eu posso fazer para ajudar o meu amigo, né? É porque tem que passar isso também para as crianças, né? Tem que passar. Quando a gente pensa em intervenção, a gente pensa na criança e pensa na família. Mas o entorno. Porque, por exemplo, vamos falando de escola, né? De escola no ambiente clínico. Quando eu penso, eu preciso intervir nessa situação. Muitas vezes intervir ali só com a criança não vai me dar um resultado tão rápido. Agora, se eu intervir no grupo, como a gente começou a fazer pequenos grupos, então aquela criança ela não conseguia ter um tempo de permanência grande em atividade. Mas quando eu tirava ela para fazer pequenos grupos e eu levava a criança típica e atípica, eu conseguia gerenciar isso. Então, assim, e aí uma outra coisa, só chegar na sala e falar, autismo é isso, você precisa fazer isso. Não tinha resultado. Mas quando eu levava uma história, eu fazia uma contação de história. Elas absorvem de outra maneira. Absorvem de forma mais lúdica, elas participam daquele momento, elas se colocam, eu conheço alguém que é assim. Ai, que legal, Joyce, então, sacada boa. Então, assim, a gente teve um retorno muito positivo mesmo também. Ai, que legal, felizes das pessoas da escola, né? Os aluninhos muito, e as mães. Muito. Como é que a emoção da criança, ela impacta diretamente nessa questão do desempenho escolar? Muito. Sabe, eu vi uma frase, eu não lembro quem falou, mas assim, se eu precisar ensinar alguma coisa para o meu filho, eu tenho que ensinar para ele autoconfiança. Ele acreditar que ele pode. E eu acredito muito nisso. Como essa criança, porque ela modela. Ela imita o outro, ela modela comportamento. Então, ela está a todo momento interagindo com esse mundo. Então, a partir do momento que ela acha que ela não pode, acha que ela não dá conta, acha que ela não consegue, né? Eu tenho um aprendente que é muito engraçado. Toda vez que eu atendia num ambiente clínico, e ele dizia assim, isso é impossível para mim. E aí a gente vai trabalhar, né? Essa inicialização de atividades, essa permanência. Não, você pode sim. Você precisa permanecer, né? Então, assim, hoje, sabe, a gente teve até uma reunião escolar e a professora falou, olha, a forma como essa criança chegou aqui no meio do ano, ele é outra criança e a gente fica muito feliz e fica pensando na trajetória. Porque não é só ensinar habilidades, mas olhar para a emoção. Isso. Como que essa criança está se sentindo quando a professora coloca lá no quadro letra cursiva e ele ainda não sabe fazer.
essa dificuldade que as crianças têm, por exemplo, meu filho, ele tem TDAH, tem 7 anos, diagnosticado com TDAH. E ele fala dessa dificuldade dos coleguinhas, que às vezes os coleguinhas excluem ele, não chama para brincar. Porque às vezes fala a palavra, é porque é burro, é porque é isso. E ele já tem consciência, mamãe. E essa questão de desenvolver a autoconfiança é importante e principalmente educar os coleguinhas. Com certeza. Porque aí os coleguinhas vão crescendo, vão sendo adolescentes, já são adolescentes, eles vão respeitando o outro coleguinha e vão se tornar adultos melhores, não é isso? O poder da ambiência, não é isso? Da ambiência. E é importante, você percebe que é importante para todos. E assim, no caso da criança, né, com TDAH, a gente fala muito sobre autismo, né? No entanto, o TDAH, como tem prejuízo, né, nas funções executivas, a impulsividade, o saber esperar, o controlar a emoção. Então, assim, é uma criança que muitas vezes, até dentro, como a gente estava falando, né, dentro de casa, né, você tem dificuldade. Porque é dizer assim, olha, espera, e ele não saber esperar, é não saber se planejar. É você, como seu filho, né, tem 7 anos, pode ser que ele não consiga se planejar. E aí você, olha, vai arrumar teu quarto, e aí quando você volta, oxe, mas eu arrumei. No caso da criança com TDAH, não é só arrumar o quarto, olha, você vai arrumar a cama, você vai botar a roupa, você vai fazer, tem que ser o passo a passo. Entendeu? Porque eles não compreendem. Eles têm realmente prejuízo nas funções executivas, que é o planejamento, a organização, a flexibilidade cognitiva. Então, esses prejuízos, eles acarretam várias áreas da vida, né? Então, assim, atrapalham no desenvolvimento escolar, mas também nas relações. Mesmo que, no caso do autismo, né, o prejuízo é, muitas vezes, a comunicação. No TDAH pode ser uma criança altamente comunicativa, mas por conta da impulsividade dela, ela tem a dificuldade em esperar, fazer amigos, permanecer ali engajado numa conversa, aceitar regras, né? A questão da frustração. Então, assim, tem grandes impactos. Mas o bom é que essas habilidades, elas são ensinadas, porque a gente aprende elas por toda a vida, né? Então, assim, qual é o adulto que não precisa aprender a ser planejado, não precisa se organizar, né? Ter o controle de impulsos, né? Então, são habilidades que elas são importantes por toda a vida e para todos nós. Muito legal, Joyce, são dicas, assim, maravilhosas. Falar também pra gente que uma mãe que já vem ali com essa sobrecarga, com essa exaustão, o que ela pode fazer no dia a dia para ajudar no desempenho escolar dessa criança? Tem que ter os tempos de pausa. E às vezes a gente fala, ela diz, mas eu não consigo. Mas às vezes é aquele tempo que você vai tomar um banho e você toma aquele banho que você está precisando tomar, sabe? A gente fez um dos exercícios, foi a escrita. Porque muitas delas relatam que elas não têm com quem compartilhar. Nossa, isso é terrível. Porque quando ela tenta falar, às vezes para o marido ou para alguém, elas são apontadas, elas são julgadas. São julgadas. E aí a gente pegou e começou a fazer um exercício da escrita. Coloca no papel. Tira da mente, tira do coração, coloca no papel. E isso ajuda bastante, sabe? A gente até, uma outra coisa que eu sempre falo, autoconhecimento salva vidas. Verdade. Né? Então, assim, você precisa buscar conhecimento, você precisa se cuidar. Se cuidar, olhar para você, colocar. Quando eu pergunto assim, qual a tua música favorita? Vixe, faz tempo que eu nem penso sobre. Então, muitas vezes é colocar ali aquela música. A gente sabe que é difícil. Tem o trabalho, tem as obrigações do lar. Às vezes, deixa a criança na escola,
volta, ou na terapia, volta correndo porque tem N coisas para fazer. Mas a gente precisa Tem delas, eu realmente... já ouvi, Joyce, que tem delas que, olha, às vezes eu não consigo nem sequer pentear meu cabelo. Às vezes esquece. Porque a mulher, ela vai se deixando para depois, não é isso? Vai se deixando. Vai se deixando, vai se esquecendo, não vai se cuidando, de repente já está aí sobrecarregada, adoecida. Tem até um ditado que no avião, se o avião estiver caindo, você primeiro tem que botar a máscara em você, para depois passar para o outro, não é isso? Primeiro tem que ser você. Você primeiro tem que se dar esse apoio, porque se você botar no outro, talvez você não consiga passar nem para você. E esse é um ponto importante, Lene, porque quando eu vou orientar uma família, a primeira coisa que eu pergunto é, olha, eu não vou impor nada. Vou dizer, não pode isso, não pode aquilo, porque a gente tem que respeitar o contexto familiar. Eu quero saber o quê? Como que essa família funciona. E aí, a partir disso, a gente vai falando, olha, pois a gente está precisando trabalhar a motricidade fina com essa criança. Coloca ele para descascar ovos. Coloca ele nas atividades junto. Porque são coisas que essa mãe, muitas vezes, ela quer fazer tudo. E ela se sobrecarrega. Então, muitas vezes, essa criança, ela tem uma dificuldade nas atividades de vida diária. Por quê? Porque essa mãe, ela tem tanta coisa que ela acha que não... Eu vou colocar a comida na boca dele para ser mais rápido. Deixa essa criança se sujar. Deixa ela colocar, usar as mãozinhas, né, para poder se alimentar. A psicomotricidade. Precisa, entendeu? Porque muitas vezes ela pensa, sou eu que tenho que dar o banho, sou eu que tenho que dar a comida. E aí ela vai se colocando, assim, uma série de pesos. Então, assim, às vezes eu converso com essa mãe, mas é porque a minha rotina tem a questão do tempo. Pois vamos começar com uma coisa. Vamos ensinar, olha... Ele toma quantos banhos por dia? 3 banhos. Ok. Então, 2 você vai dar nele, para ele banhar direitinho. No outro banho, você vai deixar que ele se banhe. Você pode monitorar, né? Olha, lava a cabeça, lava o bracinho agora. Por quê? É importante que essa criança, ela tenha autonomia, tanto para a criança, porque isso também vai favorecer a questão das emoções, do eu posso, do eu consigo, como também para essa mãe, que não vai precisar mais dar o banho nesse filho, que ele vai crescer. A gente precisa entender isso também. E preparar, né, essa criança e essa mãe para esse filho que vai crescer. Dá uma dica, como é que mulheres empresárias, mulheres do dia a dia, que às vezes deixam até de trabalhar para cuidar de seus filhos, como é que elas podem, assim, ajudar seus filhos para não se sentirem tão culpadas? Porque, como a gente falou, às vezes sai bem cedo para trabalhar, você mesmo já disse que passou por isso, porque passou em um concurso, saía para trabalhar aos prantos, porque pensava, poxa, eu vou deixar meu filho, com quem que meu filho vai ficar? Porque vem muito aquela insegurança, poxa, vai ficar com fulano talvez não vai saber cuidar da criança. Aí vem aquela insegurança toda, né, Joyce? Assim... O que eu digo, né? Não existe receita. Não existe receita. Mas algo que funcionou para mim foi entender que eu não precisava fazer tudo. Isso é importante. Foi algo que, quando eu entendi que eu não precisava fazer tudo, que meu filho não precisava que eu fizesse tudo, entendeu? Assim, foi algo que me tirou muitos pesos, sabe? Muitas, inclusive, limitações, porque eu me limitava muito. Sabe, eu deixei de sair, eu deixei de fazer muitas coisas porque eu pensava, eu já passo a semana trabalhando, então eu não vou sair, vou ficar em casa, sabe? Então, assim, eu tirava a oportunidade deles, porque eu ficava com eles, e oportunidades também eu, Joyce. Então, assim, eu fui atrasando muitas coisas, porque eu ficava assim, não vai ter momento perfeito. Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Então, assim, por isso que a base para o desenvolvimento, para o melhor prognóstico é a orientação dessa família. Porque ela precisa fazer parte. Então, assim, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pode pensar em várias caixinhas, né? O desenvolvimento cognitivo, comportamental,
as emoções. E tudo isso a gente aprende, né? Ou a gente ensina dentro do lar, dentro de casa. Mas para isso a gente precisa entender, né? Precisa escolher as brigas. Então, muitas vezes eu vou ensinar o meu filho a tomar banho. Porque isso vai me ajudar. Porque isso, para mim, aqui é uma grande barreira. Porque, enfim, toda vez que eu vou dar banho nele, ele tem uma crise. Entendi. Entendeu? Então, a gente precisa ir escolhendo as nossas batalhas mesmo, sabe? E entender que a gente não pode tudo. Entender que a gente precisa de ajuda e pedir ajuda. Muitas vezes a gente abraça, né? Até porque a mulher tem ali um marido e o próprio marido às vezes não dá nem aquele apoio que tem que dar, né? Felizmente é uma realidade. É uma realidade. Mas também tem muitas mulheres que pegam para si essa responsabilidade, sabe? Entendi. Que foi algo assim, o meu marido, ele é muito parceiro. Mas tinha muita coisa que, tipo assim, tinha que ser eu. Se não fosse eu... Que você não compartilhava pela sua insegurança. Pela minha insegurança. Olha, eu coloquei na minha cabeça que como eu passava o dia fora, eu tinha que fazer todas as refeições dos meus filhos. Então, quando eu chegava em casa, eu ainda ia preparar tudo. Para deixar aquela comida toda organizada. É importante, mas era um tempo que eu podia estar ali sorrindo, brincando, assistindo. Com eles. Brincando com eles. Eu estava na cozinha. Entende? É um tipo de coisa que a gente tem que pensar o quê? Eu não posso tudo. O que é mais importante nesse momento? Muito legal, Joyce. Muito legal mesmo essas dicas que você deixou. E me faz refletir muito, porque como mãe de TDAH, né? Essa questão da insegurança, de achar, não, só eu que sei fazer isso, parece muito comigo. Eu sofro muito com isso. Tô me desapegando de algumas coisas, ainda bem que ele já tá grandinho, já sabe fazer muita coisa, mas eu ainda tenho que aprender muito. É como você falou, não é uma receita de bolo. Não tem. É o dia a dia ali que vai te ensinando. É o dia a dia que a gente vai aprendendo, a gente cai, a gente levanta, a gente hoje está chorando, amanhã a gente está alegre. De repente você está ali com raiva, porque, meu Deus, esse menino não para, mas de repente você está abraçando, acolhendo. Porque não é, como você falou, não é uma receita de bolo. Não tem. Não tem. Não tem receita. É dia após dia, é olhar para o teu filho e entender o que ele está precisando agora. O que eu posso fazer? Quem que eu tenho que buscar? É um profissional? Que a gente não sabe tudo. Chegou um momento que eu queria ensinar tudo. Quando eu não conseguia, eu queria que meu esposo, minha mãe ensinasse do jeito, aquele controle, sabe? Do jeito que eu estava dizendo. Não dava certo, né? E aí é a história, né? Que eu pegava, queria dar o suco para o menino não queria suco, queria água, ele não sabia se comunicar. E eu achava que o suco era melhor naquele momento para ele. E ali ele já ficava muito irritado, sabe? Então, assim, a gente precisa parar, né? E olhar para o outro. Dizer, mamãe não tá entendendo o que você quer. Pega lá, aponta. Aponta. O que você quer? Mas a gente tem a mania de querer dar na mão, né? Às vezes nem deixa a criança se expressar. Nem deixa a criança fazer por ela. É verdade, Joyce. Como é que as palavras dos pais, elas influenciam na criança? Porque como já vem ali, a criança, como a gente falou, na questão da escola, é um menino burro, um menino isso, o coleguinha fala, né? Aí ali a gente tem que reconstruir. Não, o meu filho às vezes tá, mãe, porque eu sou burro. Aí lá vai eu. Não, você não é burro, você tá aprendendo. Aí lá vai a gente falar palavras positivas para aquela criança desenvolver a autoestima, não é isso? A infância é um chão que você pisa a vida inteira, não é? Eu tenho certeza, assim, que muito do que nós somos hoje são marcas que ficaram da nossa infância. Com os traumas, né? Aquela história dos traumas também. As coisas boas, sabe? Tudo. Outro dia, quando eu era criança, nós tínhamos um pé de goiaba em casa.
Outro dia eu recebi umas goiabas, na hora que eu senti o cheiro, a mãe ainda não tinha nem me entregue o saco, mas eu senti o cheiro, eu lembrei, imediatamente eu em cima do pé de goiaba. Então, assim, tanto o que é positivo, quanto o que é negativo, ele vai marcar profundamente, porque ele está ali formando quem você é, sabe? Então, as nossas palavras, elas precisam ser de encorajamento, precisam ser de, olha, você não conseguiu, mas você pode, sabe? A gente precisa ensinar. É porque tudo começa na infância, né, Joyce? Tudo começa na infância. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Tem muitos adultos feridos com traumas que não conseguem nem sequer desenvolver por conta desses traumas. Por conta dos traumas. E tem coisas boas também na infância, como você falou, trouxe aí, relatou a questão de subir no pé de goiaba. Mas tem muitos que não conseguem trazer coisas boas da infância. As próprias memórias. O meu filho, né, que ele tem o diagnóstico de TDA, ele desiste muito fácil das coisas. E por muito tempo eu fiquei colocando ele, colocava em uma atividade, ele desistia, colocava em outra atividade. Meu Deus, quando ele desistiu do judô, que eu achava ele lindo ali com aquela roupinha, tudo. Quando ele desistiu, pra mim, sabe, foi assim, meu Deus. Sabe, eu me senti derrotada. Esse foi o sentimento, eu me senti frustrada. Porque era algo que eu queria, e eu vi ele desistindo. E aí eu colocava em uma atividade, colocava em outra, e ele começava muito empolgado. Mas na hora que ele percebia a dificuldade, aí ele desistia. E isso me doía por quê? Porque eu sei que garra, persistência, é algo que nós precisamos cultivar nas nossas crianças, porque é importante para quando eu imaginava assim, ele é adulto. Eu falei, eu preciso ensinar isso ao meu filho. E aí eu cheguei no início do ano e falei assim, João, escolhe uma atividade. Todo mundo aqui em casa vai escolher uma atividade difícil para fazer. Eu li um livro, né, chamado Garra. E aí ele falou assim, não, eu quero aprender a tocar um instrumento. Eu falei, escolhe teu instrumento. Aí o Rodrigo escolheu, o João escolheu, e eu falei, olha, você vai aprender a tocar um instrumento, só que a gente vai fazer um acordo. Não, só pode desistir depois de 1 ano. E isso foi muito importante, porque para ensinar ele a persistir. Entendi. Então, assim, aí ele escolheu o violão. Sim. Então ele começou empolgadíssimo. Só que aí depois, por conta realmente da desatenção, ele foi começando a se comparar com os outros e foi vendo que, esse menino começou junto comigo, ele já faz, eu não estou fazendo. E aí isso ele ia. Eu falei, mas você vai continuar indo. Você não vai desistir, foi você que escolheu. Depois de 1 ano tentando, em casa, horário fixo também para poder tocar. Depois desse período, se você quiser trocar um instrumento, se você quiser escolher uma outra atividade, você pode. Mas a gente vai ficar 1 ano. E foi, assim, muito bom esse acordado, porque ele passou pela dificuldade, né? Ele quis desistir, mas ele não podia. Então, assim, ele continuou tentando. E ele viu que ele conseguia, que ele podia. Sabe? Então, assim, para ele isso reforçou, não é só aprender uma nova habilidade, tocar um instrumento, por mais que seja importante, mas é também construir nele o senso de responsabilidade, construir nele o senso de permanência, né? De, tipo assim, de persistência, do eu consigo. Ai, que legal. Sabe? Que legal, Joyce. Joyce, muito bom você estar aqui, eu te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. É muito importante essa abordagem. Muitas mães vão agradecer, vão compartilhar, eu tenho certeza, desse podcast, porque são informações valiosíssimas. E do que tem de mãe que está com essa sobrecarga... Verdade. Gigantesca, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para elas mulheres, para as mamães que têm filhos com TDAH, com TDA, com autismo ou com outros transtornos, né? Isso que a gente sabe que são vários transtornos.
E eu queria que tu deixasse uma mensagem para elas. Mães, vocês não estão sozinhas. Busquem ajuda. Tirem a sobrecarga, tá? Nós não precisamos saber tudo. As dificuldades que nós, e aqui eu vou me incluir, tá? Porque eu também sou mãe. As dificuldades que nós passamos, sabe? Tem uma frase que eu ouvi há pouco tempo, mas ela fez total sentido para mim. Os problemas, nossos problemas, eles acompanham as nossas bênçãos. Então, o seu filho, ele já tem tudo o que precisa, ele tem você. Tá bom? Eu vou deixar aqui o meu Instagram para que vocês acompanhem o meu trabalho. No meu Instagram, eu compartilho muito dessas dicas, muito do que eu tenho feito, tanto na escola, como na clínica, como em casa com meus filhos, tá? Falo muito sobre relacionamento, né? Relacionamento, família, como também sobre ambiente escolar, desenvolvimento infantil. O meu Instagram é Joyce Alves, Neuropsi. Obrigada, viu, Joyce? Tenho certeza que várias mãezinhas vão compartilhar e vão te procurar também. E obrigada, Lene, pelo convite. Tchau, tchau, gente. Compartilha. Tchau, mulherada. Um abraço.